Vamos ler juntos 3 versículos da palavra de Deus. Melhor, eu leio, quando eu parar, você completa, pode ser? Por gentileza. 1 Coríntios 11, versículo 24. Agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Façam isto. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que venham. Para memorizar, de novo, você completa: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto. Curva a sua cabeça e oremos. Amado Deus, nós estamos adentrando agora no momento sagrado, no momento especial, que é o momento de meditar na Tua Palavra, Deus. Nós precisamos conhecer mais. Nós pedimos, Deus, fala conosco, que cada palavra aqui ministrada seja na Tua orientação e direção, ó Espírito Santo. Que nós estejamos com o coração aberto a Deus, com os ouvidos atentos, que toda a nossa opinião, que todos os nossos pontos de vista intelectuais e humanos sejam colocados em segundo plano, que a Tua Palavra seja soberana mais uma vez em nosso meio. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a compreender a grandeza da obra de Cristo, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, você já deve ter percebido que o tema dessa mensagem é em memória de mim. E quantas vezes nós pronunciamos esse texto e pronunciamos essa ordem de Cristo em memória de mim? Mas em memória de quê? De que existe um Deus, de que existe um Jesus que morreu na cruz? Em memória de quê? Em memória da obra de Cristo. E nós precisamos compreender a obra de Cristo. Se for possível, se o tempo me permitir, nós vamos ler aqui mais ou menos uns 50 versículos ao decorrer da pregação, mas para entendermos essa obra maravilhosa de Cristo. E quando nós entendemos um pouco mais do que realmente Cristo fez por nós, a visão de mundo, de vida, de Bíblia é outra. Vamos dividir aqui a obra de Cristo em 3 etapas, para podermos compreender melhor: passado, presente e futuro. O que Cristo fez por nós lá no passado, o que Cristo fez por nós nos tempos presentes, e o que Cristo já fez por nós no futuro. Estou usando, como a Bíblia usou muitas vezes, de falar o que vai acontecer no passado, porque já está realizado e garantido. Mas antes de eu entrar nessas 3 etapas da obra de Cristo, passado, presente, futuro, eu preciso fazer com os irmãos algumas observações, porque nós precisamos ter 5 compreensões em mente. Após essas 5 compreensões em mente, aí sim estaremos mais preparados para entrar nas 3 etapas. E eu peço, se esforce para que a sua mente não vagueie fora daqui. Se esforce para que você esteja em estado de atenção plena, porque o que nós vamos fazer agora é palavra de Deus, e que o Espírito Santo nos ajude a compreender. A primeira compreensão que nós precisamos ter é que tomar Santa Ceia é mandamento de Cristo. Não tomar Santa Ceia é desobedecer a Cristo. Aquela pessoa que fala: eu não preciso ir à igreja para salvação,
Realmente ir à igreja, frequentar um culto, ter uma credencial, não garante a salvação a uma pessoa. Igreja não é clube. Mas eu não posso dizer que não há importância de ir à igreja por conta da comunhão, do aprendizado, da generosidade, estar reunidos como a igreja primitiva estava, e tomar Santa Ceia. Não cear é desobedecer a Cristo. A segunda compreensão que a gente precisa ter em mente, que quando Jesus fala em memória de mim, esse em memória de Cristo mostra para a gente que este culto aqui é cristocêntrico. Significa que é por Ele, é para Ele, é graças a Ele, a razão de estarmos aqui é Ele, é tudo para Ele. Ele é o centro, Ele é a razão, Ele é o motivo, Ele é a motivação, Ele é o foco, Ele é o objetivo. O culto é cristocêntrico. A terceira compreensão que eu preciso ter em mente é que não é só o culto que é cristocêntrico, a vida do cristão é cristocêntrica. É tão cristocêntrica que Filipenses capítulo 1 versículo 21, Paulo vai escrever: pois para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. A nossa vida tem tanto que ser cristocêntrica, que em Gálatas 2:20 ele vai dizer: eu não vivo mais, fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu tenho neste corpo terreno, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou por si mesmo. Ter uma vida cristocêntrica significa que até as nossas mais básicas necessidades, os nossos objetivos, as nossas metas de vida aqui na terra, tudo isso está em segundo plano. Se não for para a glória de Deus, como diz lá em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, se não for para a glória de Deus, é pecado. O cristão busca ter uma vida cristocêntrica. Tudo vem em segundo plano. A minha opinião vem em segundo plano. A minha meta vem em segundo plano. Os meus desejos terrenos vêm em segundo plano. Em primeiro plano é agradar e servir a Deus. E a quarta compreensão que a gente precisa ter em mente é: ser cristão significa enxergar Cristo na Bíblia toda. Cristo estava lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E quem vai falar isso é no Evangelho de João, capítulo 1, que Cristo estava lá, por Ele foi feitas todas as coisas. Sem Cristo nada do que foi feito teria sido feito. Cristo estava em Gênesis 1:26, quando Deus disse: façamos nosso homem mais de semelhança. Quando eu olho para a Bíblia toda, eu preciso ver Cristo. Eu preciso entender que todo o Velho Testamento apontava para frente, para Cristo, e todo o Novo Testamento aponta para Cristo. Eu preciso enxergar Cristo quando Ló, no capítulo 19 de Gênesis, não queria sair da cidade, foi resistente, mas o anjo do Senhor, apesar da resistência de Ló, o tomou pela mão e tirou da destruição. Eu preciso enxergar a obra de Cristo nisso. Eu preciso enxergar Cristo quando em Gênesis 22 Deus pede para Abraão sacrificar o teu filho, o teu único filho. Eu preciso enxergar Cristo quando o povo de Israel estava escravo, mas nasceu um libertador. Eu preciso enxergar Cristo quando Jó passou por todo o seu sofrimento. Ser cristão é entender que a Bíblia toda testifica de Cristo. Eu preciso entender que Cristo não é uma estratégia que Deus teve a ideia ao decorrer da história. Não é que Deus olhou há 2000 anos atrás e entendeu que precisaria fazer alguma coisa. Sabe quando Cristo morreu na cruz? 1 Pedro 1:20. Ele foi escolhido antes da criação do mundo. Outras traduções vai falar que ele foi conhecido antes da criação do mundo, mas agora nesses últimos tempos foi revelado por causa de vocês.
Cristo morreu na cruz antes mesmo da criação do mundo. Nada foge do controle de Deus. Nada foge do plano de Deus. Tudo que a gente vê, o que a gente percebe, nada disso pegou Deus de surpresa. Jó 42:2 diz assim: bem sei eu, tradução ali está diferente, sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Outra tradução vai dizer: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Isaías 14:24, olha que lindo a palavra de Deus. Isaías 14:24, o Senhor dos exércitos jurou: tudo acontecerá como planejei, será conforme decidi. Cristo não é uma estratégia repentina. A morte de Cristo no Calvário não foi uma ideia de Deus ao decorrer da história da humanidade. Tudo já havia sido planejado. Deus tem tanto controle de tudo que o próprio Jesus, lá em Mateus 2:29, vai falar assim: sabe 2 pardais? Não cai um sem o conhecimento de Deus. No versículo 30, Jesus vai falar assim: até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Nada foge do controle de Deus. E eu preciso ter isso em mente. E a quinta compreensão que a gente precisa ter, antes de eu entrar na ministração das 3 etapas da obra de Cristo, é que eu preciso cumprir o tema dessa mensagem. Eu preciso cumprir o em memória. E o que seria cumprir essa ordem? Percebe que quando a gente leu a leitura da Bíblia, é uma ordem de Jesus: fazer isso, fazei em memória. No grego é anamnesis, que significa ato de relembrar, é a atitude de trazer a consciência voluntariamente, em memória. No grego, anamnesis é trazer a lembrança de propósito. Sabe quando durante o dia, de repente, vem uma lembrança involuntária na tua cabeça? Vem uma lembrança invasiva? Não é esse o caso aqui. O caso aqui é resgatar o que Cristo fez por nós, é relembrar essa obra maravilhosa. É de propósito, é voluntariamente. Eu vou relembrar o que Cristo fez por mim constantemente. Isso é fé. Você acha que fé é acreditar que existe um Deus? Você acha que a fé salvífica, você acha que a fé que verdadeiramente é aquela que Deus te dá, a fé que salva, é achar que Jesus morreu na cruz por mim? E eu nem sequer entendo o porquê. Eu nem tenho ideia qual é a necessidade dele ter morrido, qual é o efeito, qual é o impacto dessa morte. Eu sei que dizem que Jesus morreu por mim. Agora, por que foi necessário eu morrer? Não peça para eu explicar. Você acha mesmo que é essa fé? Eu não vou responder. Tiago 2,19 responde para você. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e temem de medo. Em memória de mim é compreender, é trazer a consciência, é relembrar e produzir algo isso dentro de nós, o que Cristo realmente fez por nós. Vamos então adentrar a este plano maravilhoso. Mas você tem certeza, Everton, que é um plano? 1 Coríntios 2,7, o apóstolo Paulo responde: pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano, antes secreto e oculto, embora ele tenha elaborado para nossa glória, antes do começo do mundo. Deus teve um plano. E por que Deus teve este plano?
o plano da queda do homem, o plano de alcançar os seus e fazer com que os seus cheguem à tua glória, por você, para levá-los a esse estado de glória. E nós vamos dividir esse plano em 3 etapas. Agora sim, já temos algumas compreensões para entender a obra de Cristo. A primeira etapa foi no passado, foi quando Jesus morreu. Nós vamos chamar essa primeira etapa da obra de Cristo de expiação. A segunda etapa é o tempo presente, é quando Cristo nos chama. Não é o chamar de todos, é o chamar de quando Ele tocou, é o chamar de quando Ele mudou o teu coração, é o chamar de quando Ele transformou a tua vida. E a terceira etapa é da glorificação, é da vida eterna, é com Cristo. A primeira etapa do plano então é a expiação, porque Cristo morreu antes da fundação do mundo, por isso eu posso começar por aqui. Expiação, sabe o que significa expiação? Expiar com X, EX, expiar, é pagar a pena, é punição, é quando alguém é punido pelo erro, pelo delito. Expiação é pagamento de pena. Só que eu só vou conseguir entender o que Cristo fez por mim se eu compreender a queda do homem. Se eu não compreender a queda do homem, eu não consigo compreender o que Cristo fez por mim. Eu não consigo. Se eu não voltar lá em Gênesis 3:6, quando Adão e Eva comeram do fruto em desobediência a Deus, e quando eu não voltar lá, coloca em Gênesis 3:17, por gentileza. Eu preciso entender o que a queda do homem causou na natureza humana. E ao homem Deus disse: uma vez que você deu ouvidos à mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Versículo seguinte: a terra produzirá espinhos e ervas daninhas. Percebe que a queda do homem mexeu com a natureza, corrompeu o mundo, a estrutura do mundo. A queda do homem, Gênesis capítulo 3, é a maior tragédia da história da humanidade. Não há tragédia na história da humanidade maior do que Gênesis 3. O homem tinha comunhão com Deus, rompeu-se a comunhão com Deus. Deus expulsou o homem do Éden, e quando Deus expulsou Adão e Eva do Éden, Deus colocou querubins vigiando para que eles não voltassem. E se não fosse o suficiente, a Bíblia diz que Deus colocou uma espada de fogo que ia para lá e para cá. Aqui vocês não voltam. E Gênesis capítulo 6 versículo 5 vai falar o que Deus observou, o quanto que a maldade entrou no coração do homem. Nós pecamos. Romanos 5:12. Quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, nós pecamos, a humanidade caiu, a humanidade virou as costas para Deus, a humanidade optou pelo mal, a natureza nossa foi degenerada, nos tornamos depravados em todas as áreas. Nós, seres humanos, nos tornamos ruins e perversos em sentimentos, em pensamentos, em intenções, em propósitos. Romanos 5:12, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos nós, porque todos. Romanos 3:23, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Quando a humanidade caiu, nós caímos. Jesus não morreu na cruz só por aquilo que eu faço hoje. Jesus morreu na cruz pelo nosso estado de queda, por querermos o mal. Eu vou ler mais alguns versículos para percebermos e entendermos o quanto somos maus. Mas antes, deixa eu comentar como que na época sacerdotal pagava-se o preço pelo pecado.
lá em Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 6, o capítulo 16, são capítulos excelentes para a gente perceber como que o pecado era pago. Então, a pessoa pecava, trazia um cordeiro, o sacerdote colocava a mão sobre o cordeiro, orava por aquele homem, o pecado saía daquele homem, entrava no cordeiro e matava-se o cordeiro. Aquele animal pagava a pena pelo pecado cometido. E Levítico capítulo 16 vai falar do bode expiatório. Sabe quando a gente fala hoje, me pegaram como bode expiatório? É porque pelo pecado geral, pegava-se o bode, lançava sobre ele, pela oração, o pecado de todos. Alguém era encarregado de levar esse bode para o deserto, e o bode saía da cidade com o pecado de todos, e era abandonado lá no deserto. Por isso o bode expiatório, ele vai pagar a punição por todos. Só que tinha que se fazer isso constantemente, até que Jesus veio e de uma vez por outra morreu por nós. E talvez você pense, mas eu não sou tão ruim assim. Poxa, tem gente muito perversa. Eu não, eu sempre fui bom aluno, obedeci pai e mãe. Quando eu entender que a natureza do homem é ruim, nós, pela nossa natureza humana, nós vamos ser sempre atraídos para o mal. Se não é Cristo transformar o meu e o seu coração, a gente não quer saber de Deus. Por nós mesmos, jamais chegaríamos a Deus. Eu achava que lá em 2001, eu havia tomado a decisão de falar não para o mundo e me entregar para Deus, até que eu descobri na Bíblia que não fui eu que tomei essa decisão, mas foi Deus que transformou o meu coração, porque se dependesse da minha natureza eu queria o mal. Sabe desde quando eu era ruim? Desde que eu nasci. Nós precisamos ensinar a criança a fazer o errado, não precisa ensinar, fazer o certo. Não precisa ensinar a criança a fazer errado, porque ela vai fazer sozinha. Não precisa ensinar a criança a mentir. Quem aqui é professor, sabe que as crianças são maldosas, egoístas, dissimuladas, mentirosas. Se não ensinar elas a fazer o certo, pela sua natureza ela vai fazer o errado. É só você ligar o jornal todo dia que você vai ver a perversidade do ser humano, que matam por nada, bestialidade, o que os homens fazem com animais, mulheres fazem com animais, roubo, muitas vezes mãe contra filhos, filhos contra pais. Você fala, como pode? Lá na empresa, a quantidade de funcionário mentindo sem ter necessidade nenhuma. Quantas vezes, pastor, o senhor já tratou casos de funcionário roubando? Muitas vezes. E estava na cara que ele ia ser pego, mas ele não consegue entender que aquilo vai destruí-lo, porque ele está cheio da maldade. O ser humano é mau. Aí você fala, eu não acredito nisso. Não fala assim, as crianças são belezinha. Salmo 51, 5. Pois sou pecador desde que? Sim, desde que minha mãe me concebeu. Provérbios 29. Quem pode dizer, é uma pergunta retórica, não precisa nem de resposta. Quem pode dizer, purifiquei meu coração, estou limpo e sem pecado? Ninguém. Jeremias 17, 9, esse você conhece. O coração do homem é enganoso. Vamos falar o que Jesus falou da natureza humana. Marcos 7, 21. Pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez. Acho que Jesus podia até ter continuado. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. Aí você vê a humanidade fazendo maldade, você fala, eu não entendo, porque a nossa natureza pecou. Romanos 3,10. Como afirma as Escrituras, ninguém é justo, nem um sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus.
todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Romanos 8:7. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Estamos todos no mesmo nível. Nascemos todos pecadores. Nascemos todos virados as costas para Deus. Nascemos todos desejando o pecado, desejando o mal. Se Jesus não trabalhar no nosso coração, nós vamos querer fazer o mal. Mas graças a Deus, esse nosso pecado, essa natureza virada contra Deus, você não vai pagar o preço por isso. Você não vai ser punido por isso. Hebreus 7:26. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar santo de mais alta honra no céu. E ele não precisa, olha só que coisa linda, Jesus, diferente lá atrás dos animais, ele não precisa oferecer sacrifício diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que ofereciam primeiro para os seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo. Jesus, porém, fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. Você pode agora dizer que é justo. Eu posso dizer que eu sou justo. E sabe por que eu posso dizer que eu sou justo? Não é analisando o que eu faço, o que eu penso, o que eu digo. Eu posso dizer que eu sou justo por causa disso aqui, ó, Romanos 3:24. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por os nossos pecados. Quando Jesus pagou o nosso pecado, quando Jesus pagou o meu pecado, quando Jesus pagou o seu pecado, Ele estava nos declarando justo. Deus nos declara justo. Mas no Velho Testamento tinha muita lei. E talvez você pergunta: será que eles foram salvos pela lei? A Bíblia diz que não. A salvação sempre foi por Jesus. E não existe sem salvação. Não existe salvação sem Jesus. Leia lá Romanos 10, que está fácil de compreender. Por que a lei foi dada? Romanos 3,19. A lei foi dada. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois o seu propósito é, leia comigo, evitar desculpas e mostrar que todo mundo. Para que a lei servia? Ninguém conseguia cumprir a lei por completo. A lei servia para Deus mostrar para as pessoas: aqui ó, não tem um, você é pecador, você é pecador, não tem um justo sequer. A lei existe por causa disso. Quando a gente compreende que nós nascemos do pecado, que a nossa natureza é o mal, que nós queremos fazer o que é errado, quando nós entendemos que nós viramos as costas para Deus, que nós entendemos que Cristo pagou a nossa pena para que a gente não fosse ao inferno, quando nós entendemos que Cristo pagou pelos nossos pecados, nós vamos entender o que o apóstolo Paulo escreveu em 3:27 de Romanos. Olha o que ele escreveu: podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não. Na Revista e Corrigida vai falar: onde está a jactância? Quando nós entendemos que a humanidade inteira caiu e se virou contrário a Deus, e Cristo nos resgatou para Deus, que através dele nós podemos voltar a ter relacionamento com Deus, e que não foi porque nós merecíamos, e não foi atitude minha. A salvação não é uma ponte pela metade, onde Cristo construiu só uma parte e eu que tenho que pular o restante, eu tenho que fazer alguma coisa para chegar à salvação. Não.
Não há nada que eu possa fazer para contribuir com a salvação de Cristo na minha vida. É somente pela graça. Somente pela graça. É isso que é em memória de mim. Em memória de mim é entender isso, é que é por Cristo. Em memória de mim é entender que eu estava morto. Eu estava morto. Você estava morto. E Cristo te ressuscitou. Só que quando Cristo te ressuscita para Deus, você morre para o pecado. E aí, quando nós entendemos isso, que não é parte do que a gente faz. Existem duas religiões no mundo, duas. O cristianismo é a única religião que vai ensinar que a salvação não é de baixo para cima, a salvação é de cima para baixo. Todas as demais religiões vão ensinar que é de baixo para cima, você tem que fazer isso, 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 isso para ser salvo. O cristianismo bíblico e verdadeiro vai ensinar que Cristo fez tudo, pagou o nosso pecado, pagou o nosso preço, Ele sofreu, Ele morreu em nosso lugar. Como que a gente pode ser declarado justo? Deus é justo, Ele não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Quando a Bíblia diz que nós fomos declarados justos, não significa que Deus não está levando em conta o nosso pecado. Deus leva em conta o seu pecado. Mas sabe por que Deus não cobra de você? Porque Ele cobrou de quem que Ele cobrou? De Cristo. Ele leva em conta o seu pecado. Você não é justo porque você tem obras para ser justo. Você é justo porque o meu pecado e o seu pecado Deus cobrou de Cristo. É por isso que Jesus sofreu tanto. Jesus não sofreu tanto a ponto de suar sangue. Jesus não sofreu tanto só porque Ele estava morrendo. Jesus sofreu tanto porque Ele estava tomando o cálice da ira de Deus. Sabe por que escureceu? Porque Deus é luz. Sabe por que Jesus fala: Deus meu, por que me abandonaste? Porque a ira de Deus contra o pecado meu e seu estava sobre Jesus. Compreender isso é necessário. Eu não posso cear sem compreender o que Cristo fez por mim. A segunda etapa da obra de Cristo, a primeira foi expiação. O homem caiu, Jesus foi e pagou pelo nosso pecado. A segunda etapa da obra de Cristo é o tempo presente. É quando Jesus te chamou. Você lembra? Você lembra quando Jesus te chamou? João 1:12. João 1:12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. A gente não canta aquele corinho? Foi numa segunda, alguém me tocou, eu sei que foi o meu Senhor. A gente não canta aquele hino: se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. A gente não canta aquele outro hino, que a gente andava perdido na escuridão, mas Jesus estendeu a mão. Você lembra qual foi o dia que Jesus tirou o teu coração de pedra e colocou um coração de carne com vontade de obedecê-lo? Eu lembro quando aconteceu aquele dia. Eu acordei no dia seguinte, eu não queria saber de mais nada da terra. Eu queria ler a Bíblia o dia inteiro, ficar no monte 6, 7 horas. Eu queria ir para a igreja orar o tempo todo. Porque o que aconteceu ali não foi uma ideia de mudar de vida, foi uma cirurgia no meu coração, que eu não fiz nada para acontecer, foi Deus que me transformou. E sabe por que eu não fiz nada? Porque eu estava morto. Eu estava morto. Mas quando Jesus mudou meu coração, João 5:21, pois assim como o Pai dá a vida àqueles que Ele ressuscita dos mortos, também
o Filho dá a vida a quem Ele quer. E sem eu merecer, sem eu saber porquê, mas só porque era da vontade de Deus, um dia Jesus quis me dar vida. Sem você merecer, sem você ter nada de mais bonito do que os outros, sem você ter nada especial, sem razão que a Bíblia vai declarar o porquê. Deus teve vontade e quis de trocar o teu coração e falar que você era dele. Você está achando que um dia você virou as costas para o mundo para servir a Jesus? Você está achando? Foi Jesus que transformou o teu coração, porque Ele quis e falou: esse é meu, esse é propriedade minha, esse é propriedade minha. Se você tem desejo de fazer algo para Deus, se você tem desejo de se aproximar de Deus, se há no teu coração o desejo de se afastar do mundo e se aproximar de Deus, esse desejo não é seu. Filipenses 2,13. Pois Deus, obrigado, querido. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Quem é que está realizando o desejo de você? Esse ano eu quero ir na campanha de oração, esse ano eu quero ser dizimista, esse ano eu quero ir na IBD, esse ano eu quero me entregar mais para Deus, esse ano eu vou deixar as coisas do mundo em segundo lugar. Que vontade de orar, que vontade de ir para o culto, que saudade da igreja. Sabe quem está trabalhando isso no teu coração? Deus, através do Espírito Santo. Deus planejou, Jesus executou, e agora o Espírito Santo está aplicando no teu coração. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia, nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, e isso não vem de vós, é dom. Então Jesus te chamou e transformou o teu coração. E eu poderia citar aqui mais uns 30 versículos sobre a graça que é quando alcança uma pessoa, quando Jesus chama alguém. Mas nessa altura da mensagem você está pensando: se Jesus fez tudo para a minha salvação, se Jesus pagou pelo meu pecado, então eu posso fazer o que eu quiser? Olha só, Romanos 5:20. Romanos 5:20. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Nas traduções mais tradicionais vai estar: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Algumas heresias, algumas religiões enganosas já ensinaram ao decorrer da história que você tinha que pecar muito, porque quanto mais você peca, maior é a graça. Ora, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se Jesus pagou pelo meu pecado, se Jesus fez tudo para a gente ser salvo, e onde abundou o pecado, a graça é maior, vamos pecar. Mas veja bem que coisa linda, o apóstolo Paulo escreveu isso: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem versículo 21. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos a morte, agora reina a graça, que nos declara justo diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Tem o 22? Acho que acabou, né? Capítulo 5, acabou. Aí põe no capítulo 6 agora. Hoje nós aprendemos com o pastor Marcos, nosso brilhante professor, na
na graça de Deus sobre a vida dele, nós aprendemos que a Bíblia demorou séculos para ser dividida em capítulos e versículos, não tinha. Então imagine o apóstolo Paulo escrevendo direto. Então o apóstolo Paulo acabou de escrever: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não sei como foi a reação dele, mas talvez ele fale: eu escrevi isso aqui, meu Deus, se eu escrever isso aqui, o povo vai sair pecando. Deixa eu explicar isso. Na sequência, o apóstolo Paulo vai nos explicar no capítulo 6 de Romanos, para que eu e você não achamos que podemos pecar. A graça é maior que o pecado. A graça nos alcançou, Jesus pagou pelos pecados. Então eu posso andar como o mundo anda e fazer o que eu quiser, certo? Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Olha aqui, Paulo já quer, e teve gente que continuou com essa ideia: ora, quanto mais eu pecar, maior vai ser a graça. Aí o apóstolo Paulo escreve: claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Fomos sepultados. Você morreu para o pecado. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Crente não vive em pecado. Cristão não vive sobre o domínio do pecado. O que Jesus fez por nós é nos libertar do domínio do pecado. Agora, é claro que nós pecamos, mas o pecado na vida do cristão é acidente. Sabe quando você faz uma viagem de 3, 4 horas, 6 horas, 10 horas, furou o pneu uma vez, tudo certo, a viagem foi boa. O que não pode é o pneu furar a cada 1 quilômetro. O pecado na vida do cristão tem que ser acidente. De vez em quando ele errou, ele pecou, porque a gente ainda está sujeito a essa natureza, mas não sujeito ao domínio do pecado. Você precisa entender que você não é escravo do pecado. O diabo vai querer te enganar, dizer que você é escravo, mas você não é escravo do pecado. Você está livre. O pecado na tua vida vai ser um acidente. Sabe aquele crente que fala: porque a gente peca a cada segundo em pensamento, palavra e obras? Meu irmão, não. Se você pega a cada segundo em pensamento, palavras e obras, precisa se converter. O pecado na vida do crente é acidente. Você está livre. Quando tiver aquela maldade dentro de você querendo ressurgir, você precisa lembrar que você morreu para o pecado, que Jesus Cristo te ressuscitou para Deus. Sabe por que a gente continua pecando? Demorou para eu aprender isso, eu tive que orar muito para eu entender, e Deus me iluminar isso em Hebreus 4,16. Você peca e não consegue largar daquele pecadinho, porque você está tentando com as suas forças. Você está tentando largar aquele pecado pela sua intelectualidade, pela força da natureza. Você não vai conseguir abandonar o pecado pela sua própria força. Quando o pecado te vier atrair, quando o pecado querer te levar, você precisa lembrar que você está liberto, não está sob o domínio. E faz o que Hebreus 4,16 manda você fazer? Assim, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. A gente para de pecar da mesma maneira que a gente foi salvo, pela graça. A gente fica longe do pecado pela graça. É correr para o trono da graça, buscar socorro de Cristo. Você vai conseguir parar de pecar se você dobrar o joelho aos pés de Jesus, meditar na palavra de Deus, falar de Deus de manhã, ir para o trabalho escutando o hino, almoçar falando de Deus, examinar as escrituras, correr para o trono da graça. Você não vai conseguir fugir do pecado pelas suas próprias forças, mas pela graça que Jesus vai te alcançar. Se a salvação é pela graça, eu não tenho que fazer nada para ser salvo, qual é o meu papel? Cristo me colocou, quando Ele me chamou, num processo de santificação.
Lá em 1 Pedro 3,18 diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. O meu compromisso enquanto estiver aqui na terra é crescer na graça e conhecimento. Apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 1, ele vai falar como eu me alegro com vocês, como tem se desenvolvido a fé de vocês. Esse é o nosso papel, mas a salvação Cristo já fez por completo. Romanos 6,14, e eu já vou para a última etapa. O pecado não é mais seu senhor, pois você já não vive sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. A graça de Deus te salva, a graça de Deus te chama e a graça de Deus te ajuda a vencer o pecado. E só o cristão tem o privilégio de se aproximar do trono da graça. Vamos para a última etapa? A salvação. Na primeira etapa, Jesus morreu na cruz por nós, pagou os nossos pecados. Na segunda etapa do plano de Deus, Ele nos chamou e nos colocou no processo de santificação. E a terceira etapa é a glorificação. Romanos 8,30. Depois de predestiná-los, Ele os chamou. Então, Deus já havia nos predestinado. Aí Deus nos chamou em algum momento. E quando nos chamou, nos declarou justo. E depois de declarar justo, Ele glorificou. Glorificou aqui é vida eterna, é com Cristo. Sabe por que está no passado? Porque está garantido. Dali para frente, do versículo 31 ao versículo 39, o apóstolo Paulo vai argumentar por que Cristo predestina, chama, declara justo e leva para o céu, e vai morar com Cristo. Ele começa a argumentar: se Deus deu o seu filho em sacrifício, Deus não vai garantir tudo isso? Quem tentará acusação contra os servos do Senhor, se é Deus que o justifica? Quem nos separar do amor de Cristo? Nem os anjos, nem o demônio, nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nem o agora, nem o porvir, nada nos separará do amor de Cristo. Aí você pergunta: eu posso ter certeza da salvação? Não, você deve ter certeza da salvação. Se Jesus transformou o teu coração, se Jesus te chamou, se Jesus te escolheu, se Jesus te predestinou, eu tenho uma notícia para você: você não vai morrer desviado. Quer ver? 2 Coríntios 1:21. Olha o que Jesus fez por nós. É Deus quem nos capacita, e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Sabe a perseverança que você vai ter até o fim? Cristo vai te dar essa perseverança. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Na tradução Almeida Revista e Corrigida está: o qual também nos selou e nos deu o penhor. Sabe o que é o penhor? É o pagamento da primeira parcela. E depois Deus vai completar a obra no dia que nós formos morarmos com Cristo. Jesus colocou um selo de propriedade seu. É dele, eu sou dele. Se eu dissesse para você que você ganhou 350 milhões na loteria federal de virada do ano, qual seria o tamanho da tua alegria? Mas eu tenho uma notícia maior para você: o mesmo Deus que te chamou, o Cristo que morreu na cruz, Ele está te fazendo uma promessa: vou te dar graça para permanecer até o fim. Você está selado, eu já paguei a primeira parte, eu vou concluir essa obra, já fiz o começo, eu também concluo e termino. Quando eu entendi que nada vai me separar do amor de Cristo, que eu não vou conseguir viver longe de Cristo, porque Cristo já transformou meu coração, quando eu entendi que o Espírito Santo vai me dar graça para permanecer fiel até o final, quando eu entendi que eu estar morando com Cristo é só questão de tempo, irmão, eu vou trabalhar para pagar a conta, para dar uma vida relativamente bacana para minha família, mas eu estou muito mais preocupado, ansioso para aquele dia que Jesus vai voltar e vamos morar com Ele. Eu quero te ver lá. E
E se Jesus transformou o teu coração, nada vai separar você do amor de Cristo. Se você tinha dúvida se você vai ser salvo ou não, se Jesus transformou o teu coração, se Ele colocou esse selo sobre a tua vida, daqui com Cristo é só questão de tempo, meu irmão. Ele vai concluir a obra que Ele fez. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai falar que a gente vai ser transformado. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Quem estiver vivo vai ser transformado. Esse corpo corruptível vai ser transformado num corpo incorruptível. 1 Tessalonicenses 4,16. Enquanto ele coloca, eu vou falar o apóstolo Paulo em Filipenses 1,21 e 1,24. Ele fala: irmãos, eu estou dividido. Eu estou dividido entre estar aqui falando de Jesus para vocês, mas na verdade eu queria agora morar com Cristo, que é muito melhor. Qual é o desejo do teu coração? Qual é? Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo, com um toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com Ele, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e então estaremos com o Senhor para sempre. 2 Timóteo 4,18. Mas será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu vou chegar até o fim? Será que eu vou mesmo? Sim. O Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja glória para todos sempre. Amém. Você está achando que você tem que se esforçar para chegar lá? O Senhor vai te livrar do ataque do maligno e vai te levar em segurança. E como é que vai ser lá? Apocalipse 21:3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro, nem dor. Todas essas coisas que nós estamos passando aqui, já vai ter passado para sempre. Você está sofrendo? Não tem problema. Romanos 8,18. As aflições do tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. Você vai morar. Tudo isso aqui vai ficar para trás, irmão. Tem gente aí perdendo tempo, querendo acumular um monte de coisa. Se Deus te der, amém. Mas não se preocupe com isso não. Se preocupe em entender que coisa maravilhosa Jesus fez por você, e Ele vai concluir. Ele começou, Ele vai concluir. Está prometido, nós vamos morar no céu. Oh, aleluia! Será que você pode adorar a Ele nessa noite?